Fala galera, beleza? Mohamed Ali aqui de novo. E hoje estou aqui para falar sobre claustrofobia, crise de ansiedade, síndrome do pânico, que são coisas bem parecidas, que se correlacionam muitas vezes, mas que eu sinto que as pessoas têm uma ignorância muito grande, né? A primeira coisa que eu quero falar aqui é que eu não sou médico, tá? Não sou médico, não posso diagnosticar ninguém com nada e também acho que mesmo um médico não pode diagnosticar uma pessoa sem conversar com ela, sem fazer exames, sem saber de fato quais são os sintomas que a pessoa sentiu. Mas aconteceu uma coisa no BJJ Bet que ficou muito falada, né? Foi a questão da luta entre o Felipe Pena e o Herbert Santos, né? O Herbert acabou batendo numa posição de montada, né? A posição do cobertor, como chamavam o Roger Gracie, e que muita gente ficou achando que era frescura, ou que é fraqueza, ou que é falta de força de vontade, quando na verdade, de novo, né? Eu não sei o que aconteceu, não conversei com o Herbert sobre isso, não tenho informações sobre o que de fato aconteceu, né? Eu acho que ele não se pronunciou até agora, mas eu quero falar aqui sobre síndrome do pânico, independente se foi isso ou não que aconteceu com ele, mas eu quero falar um pouquinho sobre isso porque é uma coisa bem relevante e é uma coisa que, diferente do que as pessoas pensam, pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um. E eu vou dar exemplos aqui hoje de fatos que aconteceram comigo, de fatos que eu já vi acontecer perto de mim e de fatos que eu já ouvi falar através dos meus alunos do Motivacionale. Então, fica aqui hoje, cara, que tu vai ouvir informações sobre um tema muito importante, muito relevante, que acontece sim frequentemente no jiu-jitsu, tá? E fora do jiu-jitsu também, isso que é o mais interessante. De novo, eu tenho que frisar aqui, cara, muitas vezes que, pelo amor de Deus, eu não sou médico, quem sou eu para querer diagnosticar uma doença aqui, tá? Eu só vivenciei algumas coisas dentro do jiu-jitsu e que médicos diagnosticaram essas pessoas com determinadas, não vou nem dizer doença, com determinados, sei lá, padrões comportamentais. E eu pude observar esses padrões e colocar junto, e o meu objetivo aqui é ajudar só, tá? Então, se eu falar alguma coisa errada, se um médico assistir e falar que esse cara falou alguma coisa errada, a minha intenção era só ajudar. E se você tiver algum desses sintomas, você tem que procurar um médico, porque isso não se cura sozinho, tá? Como a maioria das lesões que a gente pensa que está curando, mas isso a gente só está piorando, isso não se cura sozinho. Então é importante que você tenha consciência de que você precisa de ajuda sim e que não é vergonha você procurar ajuda, tá? E é importante também para o professor entender que a função dele não é curar isso, muitas vezes. Muitas vezes acontece, o professor às vezes consegue curar se o aluno estiver disposto, né, a passar pelo processo, mas que é importante você ter a ajuda de um profissional e entender o que de fato você tem, tá? Então, vamos falar um pouquinho, cara, sobre comigo. Às vezes que eu tive crise de ansiedade, ou síndrome do pânico, ou whatever que foi, entendeu? Vamos falar aqui sobre essas situações que eu vivi 3 vezes. Eu vivi assim, claramente eu posso lembrar, 3 vezes eu passei por isso com certeza. E foi muito bizarro, foi uma coisa muito forte onde eu perdi o controle sobre o meu corpo, né? Eu perdi o controle sobre o meu corpo, meus pensamentos e, enfim, coisas que aconteceram comigo. E é uma coisa que, de novo, pode acontecer com qualquer um, né? A primeira vez que isso aconteceu, eu era faixa azul ou faixa branca. Eu ainda treinava no Brigadeiro, né? E eu já tinha ido para a escola, eu estudava de 7 às 5, né? Eu estudava 7 da manhã às 5 da tarde. Eu fui para a escola, saí da escola, fui direto para a academia que ficava na Barra, estudava na Tijuca, ia para a Barra, então, tipo, mais 2 horas de ônibus. Cheguei na academia, fiz o treino da tarde, digamos assim, que era treino mais ou menos de 5 horas até 6 e meia, por aí. Depois eu fiz um treino de wrestling que tinha lá e emendei no treino da noite. E nesse dia, no treino da noite, o Brigadeiro tava bem empolgado, tava muito empolgado, chegou querendo puxar um treino forte pra gente.
E ele colocou a gente pra fazer esgrima, sabe? Quando tu fica em pé e fica um esgrimando o outro. A gente começou a fazer esgrima, 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 esgrima. E eu tava sentindo um cansaço muito forte. Eu tava sentindo um cansaço muito grande, assim, tava bem cansado. E eu comecei a falar pro brigadeiro, qual é, brigadeiro? Eu tô muito cansado, cara, quero parar. Ele falou, não para, não para, vamos, continua, né? Normal, assim, um coach querendo dar coach pro atleta, né? Não para, continua, continua. E eu falando, cara, tô muito cansado, tô muito cansado. Ou seja, se tu percebeu o que estava acontecendo, é o seguinte, eu já estava no nível de fadiga muito grande, eu já estava no nível de estresse muito grande, porque eu já tinha enfrentado muitos desafios naquele dia ali, e eu estava numa situação de pressão, assim, né? O brigadeiro falou, não, continua, continua, meu irmão, não sei o que. Eu falei, cara, não dá, não dá. Eu não, apesar de não parar, eu tava pedindo, cara, deixa eu parar, deixa eu parar. E não para, e essa discussãozinha de para, não para. O brigadeiro parou o treino, falou assim: para aí, meu irmão, para aí, vai embora agora, vai embora. Tu não tem que estar aqui. Eu, tipo, eu tinha 15 anos de idade, 16 anos de idade. Realmente ele tava querendo tirar o melhor de mim daquela situação. Mas ele colocou uma pressão psicológica em mim que eu comecei a chorar. Ele, vai embora, meu irmão, vai embora, tu não tem que estar aqui não, não sei o que. Aqui não é lugar de fraqueza, não sei o que, aqui é lugar de tal, de ser campeão. E, cara, eu comecei a. Sabe, quando tu tem uma sensação de que tu não consegue respirar direito, teu coração dispara e tu perde a noção de onde tu tá, tu perde a noção de tudo, né? E ele me colocou lá fora, senta aí, meu irmão, vai, não sei o que, respira aí, se vira, vamos continuar treinando aqui, não sei o que. Bem aquele clima old school, né? E a galera continuou treinando e eu. Mas ainda bem que eu não tava num nível muito avançado, que eu consegui sozinho. Respirei, claro, também saí de um ambiente fechado, que era academia, e fui para um ambiente outdoor, né? Outdoor, que era aberto, eu podia respirar, podia me melhorar. E eu me tranquilizei. E nisso que eu me tranquilizei, eu falei, caramba, não tinha motivo para esse drama todo que eu criei na minha cabeça, né? E voltei pra academia, pedi pra treinar, ele falou, não, não, meu irmão, não vai treinar não. Aí, pô, deixa eu treinar, né? Aquela vibe, deixa eu ir, deixa eu ir. E ele deixou eu voltar a treinar, né? E essa foi a primeira vez. Tiveram algumas vezes, mas foram 3 vezes fortes. A segunda vez não foi tão forte. Eu tava treinando, eu lembro até hoje, tava treinando com o Fabinho. Mesma situação, fui pra escola, saí da escola, peguei trânsito, saí do trânsito, peguei um treino de tarde, fiquei lá e treinei à noite, né? Mal alimentado, tudo. E, cara, entrei num nível de estresse muito grande no treino, onde do nada, sem explicação, eu comecei a chorar. Eu chorava em desespero, aquele choro de desespero, sabe? Aquele choro de caramba, tem alguém querendo me matar. E também a mesma coisa, fui pra fora, bebi uma água, lavei o rosto e a coisa melhorou sozinha, né? Isso aconteceu também, a terceira vez foi aqui, quer dizer, teve uma vez que foi bizarro também. Eu tava fazendo um treino de MMA com o Minotauro. Tava fazendo um treino de MMA com o Minotauro. Eu tava fazendo meia guarda pra ele por baixo no sem kimono e ele de luvinha me batendo, né? Me batendo, defendendo, ele me batendo, me batendo. Nisso que eu tô na meia guarda aqui, ele jogou o joelho por cima do meu braço. Ele por cima, né? O joelho por cima do meu braço, travou meu braço, eu não conseguia mexer. Ele pegou o outro braço, colocou no crucifixo invertido, segurou um braço, colocou o joelho no outro braço e ficou me dando cotovelada. Ele ficou me dando cotovelada. Mas o que que acontece? Ele não estava treinando de rash guard. Ele estava de camisa. E a camisa dele estava suada. Ou seja, a camisa dele ficou na minha cara, né? E inclusive isso é uma técnica, eu fiquei sabendo, isso é uma técnica de tortura mesmo. Que é, enfim, que as pessoas usam para tirar informação de criminosos, assim. Então aquela camisa suada na minha cara, eu tentando respirar, não conseguia, e ele me dando cotovelada. E eu me lembro que faltava, cara, 15 segundos pra acabar o round. Faltava 15 segundos pra acabar o round, eu olhando 15 segundos, eu tentando sobreviver. Tentando sobreviver ali. Mas, cara, começou a me dar uma sensação de que eu ia morrer, de que ia acontecer alguma coisa muito grave. E eu comecei a me espernear muito forte e meu braço escapuliu.
que ele tava com o joelho, eu me esperneei muito, eu dei a vida pra sair ali e tirei. Então, ou seja, não foi uma crise de ansiedade ou de claustrofobia ou nada parecido, mas foi uma situação muito estressante, que foi no íntimo da minha alma, assim. Foi uma coisa muito íntima, foi uma coisa muito, caramba, sabe, como se tu passasse de um ponto de segurança, assim, onde tu não tem mais segurança, tu não tem mais controle da sua vida. E a próxima vez, né, foi quando eu fui fazer banheira de gelo a primeira vez. Eu tava, eu tava treinando com um time de futebol americano local daqui, né, e enfim, eu tava fazendo track, cara. Eu ia 3 vezes na semana pra um campo e eu corria muito com a galera. Saía, corria, tipo, 300 metros. Mas apostando corrida, né? E 1 hora e meia de corrida. Conclusão, não rompi, mas eu machuquei a minha coxa aqui, minha posterior de coxa, né? E eu tava. Aquela lesãozinha que eu pensei que fosse frescura, continuei correndo, terminei o treino e a coisa piorou. Passou uns 5 dias, cara. Eu tava ainda com dor, não conseguia treinar. Não conseguia, eu tipo, chegava na academia, tentava treinar, tentava aquecer pra ver se. Sabe quando tu tenta aquecer pra tipo, aquece, passa a dor? Não passava. E aí eu conversando com o Lloyd falou, cara, o que vai te melhorar vai ser banheira de gelo. Nem adianta te levar no médico porque isso aí é banheira de gelo, banheira de gelo, banheira de gelo. E aí eu falei, caramba, nunca fiz banheira de gelo, tinha um medo de banheira de gelo. Mas eu falei, cara, eu tenho que melhorar, quero fazer e vamos que vamos. E foi. Fomos no mercado, compramos um monte de saco de gelo e eu sozinho na casa, né? O Lloyd me levou na casa dos atletas, enchemos uma banheira de gelo, banheira de tomar banho mesmo, enchemos com gelo. E eu entrei, né? Eu não sabia a sensação que seria. Então, quando tinha mais ou menos 30 segundos, tem até vídeo disso aqui, né? Quando tinham 30, 40 segundos dentro da banheira, por não saber, por ninguém ter me falado da experiência, eu tinha a certeza absoluta de que se eu não saísse daquela banheira naquele momento, não é assim, ó, se eu não sair daqui 10 segundos, não, é se eu não sair agora, eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, vai acontecer alguma coisa, minha perna vai congelar. É uma dor, uma sensação de desespero que você não tem como controlar. Então, eu saí da banheira. Saí, o Lloyd falou, cara, não pode sair, tem que voltar, porque tem que ficar 14 minutos. E caramba, eu acho que eu saí umas 5 vezes da banheira. E aí realmente minha perna começou a ficar dormente e eu consegui concluir. Depois disso, todas as outras situações de banheira de gelo foram de boa, porque eu já sabia a sensação, né? E inclusive depois eu ajudei pessoas a fazer a banheira e eu verbalizei tudo o que aconteceria para a pessoa. Então a pessoa não se sentiu tanto desesperada, assim, né? E, e as pessoas conseguem fazer, depois que você conversa, depois que você prepara o psicológico da pessoa, a pessoa consegue. E eu tive experiências também com pessoas ao meu redor sofrendo com a crise do síndrome do pânico. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito claro e que acontece bastante nas academias, cara. Eu tinha um faixa azul aqui da academia que ele era segurança de boate, o cara tinha uns 140 quilos, gigante, forte, um cara brabo, assim, sabe aquele cara brabo que não desiste, aquele cara brabo, assim, se tu, pô, tu fala assim, cara, esse cara se treinar vai ficar muito bom porque ele é brabo, é guerreiro, sabe? E eu tava numa época que eu tava treinando muito uma pressãozinha de ombro, que eu aprendi com o Bochecha, eu fui no seminário do Bochecha e aprendi, e eu comecei a fazer nesse cara. Todo dia eu chamava ele pra treinar, vamos aí. Ficava só treinando essa pressão. E uma vez eu caí por cima dele, fiz a pressão e eu senti que ele começou a. Eu senti que ele. Primeiro, ele ficou meio irracional. Eu tive essa leitura porque eu já tinha passado por aquilo. Então ele ficou meio irracional, ele começou a se bater muito, mas realmente a pressão estava muito boa, não tinha como ele se bater. E eu comecei a perceber que a respiração dele começou a mudar. Em vez de ficar só aquela respiração de cansaço, ele começou a... Sabe? Aí o que eu fiz? Eu aliviei a pressão porque eu sabia da situação, eu sabia como é que era, mas eu não queria criar aquele alvoroço
que eu tive, por exemplo, lá no Brigadeiro. Eu não queria criar aquele alvoroço pra ele. Então o que eu fiz? Eu aliviei a pressão e deixei ele se recuperar ali sozinho, sem perguntar o que houve, pra ele não se sentir humilhado, assim, né? Então eu sem perguntar o que houve, eu só aliviei a pressão, passaram uns 5 segundos assim, ele voltou, ficou de boa, e a gente continuou treinando. Eu não botei mais pressão nele naquele dia. E aí, cara, 2 dias depois eu, de novo, cheguei na posição, coloquei forte, mas dessa vez, cara, ele não resistiu nem a metade. Ele já começou a ficar desesperado, um pânico, um pavor, e eu soltei e fiquei um tempo sem fazer pressão nesse cara. Mas toda vez que acontecia, chegava na situação e eu percebia que ele mudava, que foi uma coisa muito traumática, foi uma coisa muito íntima pra ele, sabe? E isso acontece, cara, o tempo todo nas academias. Inclusive eu tenho alunos, um aluno do Motivacional Especial, que ele deu um depoimento de 55 minutos sobre isso. Ele tinha claustrofobia, né? Que o processo é mais ou menos a mesma coisa quando ele estava numa situação de estresse ou uma situação de montada, assim. Ele simplesmente perdia o controle dele, ele simplesmente não controlava mais, ele ficava com um pavor e queria sair, ele batia, né, com montada. E o professor dele curou isso nele, né? O professor dele chamou ele, foi mega amigável, falou assim, cara, eu percebo essa tua situação, eu percebo tudo que tá acontecendo, então eu vou fazer o seguinte, eu vou montar em você aqui, não é rola, é drill, eu vou só montar e a gente vai ficar aqui por 10 segundos, tá? Eu sei que você vai ficar desesperado, você não vai gostar, mas eu não vou fazer nada contigo. Então o professor dele preparava o psicológico dele e montava ali por 10 segundos e saía. E falava pra ele, viu? Não aconteceu nada, tá tudo bem, né? E, enfim, ele fazia isso fez algumas vezes, por 10 segundos, agora 20 segundos, agora 30 segundos. Agora você vai defender a montada, eu não vou sair, você vai defender, você vai me tirar daqui. E eles começaram a treinar isso por alguns meses e a coisa realmente deu certo pra ele, né? E tem outros casos de outras situações que acontecem a síndrome do pânico. Muitas vezes é a síndrome do pânico, a claustrofobia, a crise de ansiedade, né? Pode acontecer quando você entra no avião, em alguns casos, ou ambientes fechados, ou... Tem muitas situações que são gatilho para que isso aconteça, mas no final das contas, cara, você não quer deixar isso acontecer e achar que foi um caso isolado e parar. Eu tive a sorte de, quando aconteceu, realmente foram situações muito estressantes pra mim. E eu tive pessoas do meu lado pra me acalmar. Peraí, sai do indoor, né? Sai do quarto fechado e vai para um ambiente aberto. Pega mais oxigênio, porque dá uma sensação mesmo de ter mais oxigênio disponível. E a coisa foi modelando. Nunca aconteceu de novo, mas se acontecesse eu buscaria ajuda, com certeza, né? Porque isso é uma coisa que você pode tratar e você pode viver sem isso. E eu tô vendo muita gente falando do Herbert como se fosse uma coisa de falta de força de vontade, de falta de caráter, ou falta de gana pra lutar. Quando na verdade, cara, o Herbert foi um cara que saiu do nada, entendeu? Não tô dizendo, pelo amor de Deus, não tô julgando ele de bom moço ou de vilão. Não tô fazendo isso aqui. Eu só tô dizendo que o que aconteceu com ele, como a gente já viu acontecer em outras lutas, de repente pode ser um quadro de alguma dessas coisas que a gente falou. E é uma coisa onde o ser humano perde o controle de si. E ele realmente quer fazer qualquer coisa para sair daquela situação. E isso pode acontecer com qualquer um, cara. Então é muito importante a gente não debochar, a gente não encarar como se fosse uma coisa engraçada, porque não é. Entendeu? A gente viu um ótimo lutador ali que tava querendo ganhar, tava treinado, tava preparado, entendeu? Então será mesmo que é motivo de chacota isso? Eu não acho, porque isso pode acontecer com qualquer um, a qualquer momento. Então, é importante, o objetivo aqui não é taxar de A ou de B, de certo ou de errado, mas sim mostrar para os professores, porque muitas vezes o professor vê isso acontecendo com o aluno e fala, caralho, o cara é fraco, o cara é fraco psicologicamente, o cara é despreparado psicologicamente, o cara é... Quando não, muitas vezes esse cara só teve um gatilho que causou aquilo ali. Entendeu? Então o professor, cara, tem que ter muito cuidado com essa parada de é brabo, tem que ser brabo e tem que fazer.
Não é assim. Você não tem autonomia para curar um quadro de crise de síndrome do pânico, entendeu? Então é muito importante que os professores entendam isso, que os alunos entendam isso, que as pessoas entendam que isso pode acontecer a qualquer momento e você precisa ter calma para resolver a situação. É igual quando uma pessoa é apagada na academia, que já aconteceu comigo também. Eu fui apagado, né? Me colocaram para dormir. E quando eu acordei, porque meu professor não tava na hora, meu professor tinha saído para beber água, não sei o que aconteceu. Quando eu acordei, tava todo mundo gritando. Eu fui apagado 2 vezes em treino e uma vez em campeonato já, né? E a primeira vez no treino foi tranquilo, eu dormi, quando eu acordei tava todo mundo rolando ainda, ninguém parou de rolar, a pessoa, meu professor em pé em cima de mim e o cara que tinha me colocado pra dormir. E aí, tá bem? Não sei o que, conversando na maior calma. Ó, você foi apagado. E aí realmente a minha memória foi voltando. Depois de uns 5 10 segundos a tua memória começa a voltar e tu começa a lembrar, mas a princípio tu não lembra de nada. E foi uma situação muito tranquila. Eu era faixa branca na época, foi muito tranquila a situação. Da próxima vez eu já era faixa roxa, né? Tava treinando com um cara faixa azul. Ele me colocou numa situação, eu bati, ele não sentiu. Ou tava agoniado, emocionado, não sei. E esse cara me apagou. E quando eu acordei, cara, tinha gente gritando na academia. E foi uma situação que, se de repente eu fosse faixa branca, eu ia me sentir muito humilhado e não ia voltar pra academia. Eu ia embora e não ia voltar. Entendeu? Porque tu não quer que vire um alvoroço e você se sinta, caramba, eu fiz uma merda e sei lá, sou menos do que eu realmente sou. Então, cara, é muito importante você, como praticante, entender que tem coisas que podem acontecer. Alguém pode quebrar o pé do teu lado, né? Alguém pode ser colocado para dormir do teu lado e alguém pode ter uma crise de ansiedade, uma síndrome do pânico e sei lá, claustrofobia do seu lado. E o que você precisa fazer nessa situação, ou em qualquer situação que você esteja e que você não sabe como resolver, é passar tranquilidade para a pessoa. Você não pode de forma alguma mostrar desespero ou ficar mais desesperado que a pessoa. Não, cara. Em situações de crise, você tem que mostrar a pessoa: oh, pera aí, eu tô aqui. Respira, o que que tá acontecendo? Sente a pessoa. Então só olha para ela e fala: calma, eu tô aqui. Tá tudo bem, vamos ali para fora. Vamos ali para fora, toma aqui a água, toma aqui gelo, toma aqui o que for. E não deixar com que a situação vire todo mundo olhando para aquela pessoa. Se tu é professor, tu fala: galera, continua treinando aí, não para não, mano. Não para não. E a galera continua treinando e essa pessoa não sente que todo mundo parou para ver a vergonha que ela tá passando, entendeu? Então é muito importante a gente, como praticante, agir com naturalidade quando isso acontece na nossa academia. É muito importante a gente agir com calma, passar tranquilidade para a pessoa poder se tranquilizar. Porque muitas vezes nem a pessoa sabe o que está acontecendo. Se alguém foi colocado para dormir, cara, aquela pessoa acordou, ela não sabe onde ela tá. E se tá todo mundo rindo, o que pode acontecer? Ah, nada demais, tranquilidade demais, e a galera começa a rir também, debochar. Não é bom, causa um trauma na pessoa. E a galera, todo mundo ficar em cima. Não, não fica em cima, continua treinando. Isso é normal, isso pode acontecer eventualmente. E a gente, como praticante, tem que estar pronto para essas situações, entendeu? Então, não tô aqui para falar necessariamente do Herbert, mas sim de situações que podem acontecer conosco nas academias. Com situações que podem acontecer conosco se a gente ficar preso no elevador. E por aí vai. Entendeu? Então é muito importante a gente falar disso, porque eu tô vendo muito deboche de pessoas que não sabem o que de fato aconteceu e não sabem que aquilo ali de fato pode acontecer com elas a qualquer momento. E de novo, não sou médico aqui, não sei o que de fato aconteceu com o Herbert, não sei se foi A, B ou C, mas eu acredito que vale a pena, cara, a gente abrir os olhos para essas situações, entendeu? E vale a pena também a gente buscar o tratamento devido a isso. Então, eu sei que esse foi um vídeo longo, eu sei que esse foi um vídeo que eu falei pra caramba, dei muitos exemplos, mas eu precisava falar disso aqui. Eu acho que todo atleta de jiu-jitsu, todo praticante de jiu-jitsu tem que ter consciência de que eventualmente algum desses problemas vai acontecer. E você precisa estar pronto para quando isso acontecer, porque é muito importante que você saiba e que você saiba reagir da maneira mais tranquila possível para não piorar o que já tá ruim para aquela pessoa. Caramba, o cara já foi colocado para dormir. Caramba, o cara já tá com crise de ansiedade. Será que tu quer passar mais nervosismo para aquela pessoa? Eu acho que não.
Então esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado. E se você gostou, por favor, dê um like nesse vídeo, vai me ajudar pra caramba a divulgar e fazer esse vídeo chegar ao maior número de praticantes possível. E é isso, muito obrigado, até a próxima e tamo junto. Os